Olá, futuro servidor público, seja bem-vindo a esse vídeo que é a correção do seu caderno de questões, raciocínio lógico, proposições simples e suas negações. E por que começar com proposições simples? Porque eu gosto de começar do começo. E o começo é o que vai te dar a base para aí sim você conseguir evoluir dentro do raciocínio lógico, tá? Então, muito comum que você veja muitas questões de proposições compostas, utilizando tabela verdade. Inclusive no YouTube é o que mais tem aula, é sobre como utilizar a tabela verdade. É que existem as proposições simples, suas negações, que é o começo de tudo, é a base. Muitas vezes você não entende raciocínio lógico, você não entende porque uma assertiva afirmativa não parece nada real. Você fala, meu Deus, isso daqui está totalmente fora de contexto. E não está, é só porque você ainda não aprendeu o que é uma proposição, tá? E é aqui que você vai aprender, nessa aula de raciocínio lógico, o começo de tudo, tá bom? Isso aqui não é BO, isso aqui é o que vai resolver o seu problema com raciocínio lógico, tá? Então, vamos embora. Vamos ler aqui a primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença declarativa a qual se pode atribuir um valor lógico. E aí, nós temos aqui as alternativas. Nossa, está chovendo muito. Vamos primeiro lembrar aqui, isso daqui pode ser uma sentença declarativa? Não pode. E por quê? Se você leu o seu caderno, a sua aula teórica, você vai saber por quê. Tá? Então, uma proposição lógica, ela não pode ser uma sentença aberta, ela não pode ser uma sentença exclamativa, interrogativa, não pode, tá? Não pode ser um paradoxo, tá? Então, vou colocar aqui algumas observações para a gente ir acompanhando, tá bom? Então, uma proposição, ela não pode ser exclamativa ou interrogativa, ela não pode ser imperativa. O que é uma frase, uma oração imperativa? É aquela que dá uma ordem, tá? Tipo, estude, senão não será aprovado. Isso daqui é uma ordem, é uma frase imperativa, tá? Então, não é considerada uma sentença declarativa com valor lógico, tá bom? Como não pode também ser uma frase optativa, não pode também ser uma frase de desejo, não pode ser também uma sentença, né, uma frase aberta. Por exemplo, ela foi. Quem é ela e foi para onde, né? Muito aberto. E não pode ser também subjetiva, assim como não pode ser também um paradoxo. Beleza? E aí, sabendo disso, vamos lá? Nossa, está chovendo muito. Isso aqui pode ser uma sentença declarativa que tem um valor lógico? Não, porque olha só, ela é exclamativa. Olha só, exclamativa, interrogativa, não pode ser, tá? Então, não. João estudou muito e está preparado para a prova. E aí? Isso daqui parece uma sentença exclamativa, interrogativa, imperativa, optativa, subjetiva? É um paradoxo? Não, né? Isso daqui tem cara de ser a alternativa correta, tá? Uma sentença declarativa, de modo afirmativo, com valor lógico. Mas vamos continuar aqui a leitura, antes de assinalar. Planeje sua vida como se fosse seu melhor negócio. Planeje sua vida, olha só, planeje a sua vida. Imperativa, ordem, também não pode ser essa. Qual será o campeão da Copa do Mundo de Futebol 2022? Interrogativa. Não pode ser, tá? Quais os pré-requisitos para tentar um concurso? Interrogativa. Também não é uma declaração que atribui um valor lógico. Então, nós temos aqui apenas a letra B de bola. Vou retornar aqui só para mostrar para vocês. João estudou muito
e está preparado para a prova, que também são duas sentenças, tá? Isso daqui a gente vai encontrar aqui em algumas questões e aos poucos você vai pegando, né? João estudou muito é uma sentença e, que é aqui um conectivo, né? Está preparado para a prova. O conectivo faz a conexão dessas duas sentenças, que aí transforma aqui numa proposição composta, tá bom? Questão de número 4 diz: a negação da proposição o Palmeiras perdeu o jogo contra o Corinthians é... E aí, você que leu a aula teórica sabe que existe negações. Negações, tá? Então, existe a frase que ela está em sentido afirmativo, ela tem um valor lógico verdadeiro, e existe a negação, tá bom? A negação dessa frase. Como eu poderia negar que o Palmeiras perdeu o jogo contra o Corinthians? Eu poderia falar que o Palmeiras venceu o jogo contra o Corinthians? E aí você já sabe que na negação você tem que evitar ao máximo utilizar antônimos, tá? Então, o que seria o antônimo aqui de perdeu? Ganhou, né? Venceu. Você tem que evitar ao máximo, a não ser que seja a única alternativa lá, um antônimo, aí sim você vai usar. Fora isso, como você nega uma frase? Como você nega uma frase em raciocínio lógico? Olha só, para você negar uma frase, ó, uma negação, você vai usar simplesmente a palavra não. Então, isso daqui para você negar o Palmeiras perdeu o jogo contra o Corinthians, você pode simplesmente usar o não. Olha só, o Palmeiras não perdeu o jogo contra o Corinthians. Pronto, a proposição já passou para uma negação, tá? Então a negação ela pode ser feita com a palavra não, ela pode ser feita também com não é verdade que, e a negação pode ser feita também com é falso que. Então aqui no caso o Palmeiras perdeu o jogo contra o Corinthians. Quais são as possíveis negações? O Palmeiras não perdeu o jogo contra o Corinthians. Não é verdade que o Palmeiras perdeu o jogo contra o Corinthians. E é falso que o Palmeiras perdeu o jogo contra o Corinthians, tá? É só decorar. Decore isso, tá bom? Então a negação aqui da proposição, o Palmeiras perdeu o jogo contra o Corinthians, como é? O Palmeiras venceu, ó, não utilize antônimos. O Corinthians perdeu o jogo contra o Palmeiras? Não, né? Nada a ver. Evite substituições, tá? O Palmeiras não venceu o jogo contra o Corinthians. Por que que trocou aqui, ó? Continua ou perdeu, tá? Não precisa colocar venceu, não venceu. Essa frase não faz sentido, tá? Continua na mesma, não é uma negação. O Corinthians não perdeu o jogo contra o Palmeiras. Isso aqui é uma substituição também, não dá. O Palmeiras não perdeu o jogo contra o Corinthians, olha só. O Palmeiras não perdeu o jogo contra o Corinthians. Isso aqui. A negação do termo tenho um sofá azul na sala é a negação disso daqui é não tenho sofá azul na sala. Não é verdade que tenho um sofá azul na sala. É falso que tenho um sofá azul na sala. Vamos ver? Tive o sofá azul na sala? Não. Nunca tive sofá. Não quero sofá. É falso que... Aqui, ó. Tem um sofá azul na sala. Tá? Quanto tempo nós resolvemos aqui essa questão? Agora que você já sabe que tá rapidinho. É só ler um pouquinho que você já sabe a resposta. Durou o quê? Uns 20 segundos, 30 segundos? Imagina. Resolvendo uma questão em 30 segundos. Que maravilha, né? Agora, quem não sabe, vai pensar, repensar, pensar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, vai levantar, vai ao banheiro, vai sentar de novo e não vai acertar. Esquece, não acerta. De jeito nenhum. E agora, para finalizar, essa questãozinha aqui, maravilha. Quem não estudou não vai saber responder aquilo ali, que nós acabamos de responder, esse caderno de questões. Quem dirá essa questão de número 15, né, que está aqui no seu material. Olha só, olha só. Tá por aqui, aqui, ó, representando uma proposição. Conheço esse material aqui de cabo a rabo, eu que fiz, né? Então, conheço, vamos lá. No raciocínio lógico, uma proposição será representada por P, quando afirmativa, ou, olha só, o tio
tiozinho aqui, né, antes de P, ou aqui, ó, esse símbolo aqui antes de P, então é considerada negativa, tá? Então essa daqui afirmativa, né? E essas daqui com o símbolo na frente são consideradas as proposições negativas, tá? Então, São Paulo é o maior estado do Brasil, olha só, tá aqui afirmativa. São Paulo não é o maior estado do Brasil, está aqui como uma declaração negativa. E aí, olha só como você escreve, assim, tá bom? E aí, vamos lá, voltar para a nossa questão. Uma proposição negativa pode ser representada por, e aí? Isso aqui? Isso aqui? Não. Tiozinho aqui e o circunflexo? Não. Esse aqui tá certo, mas ele tá no lugar errado, né? Ele, na verdade, tem que ficar aqui, ó, na frente do P e não depois. Então, não. Igual ou asterisco? Não. Qual é a opção aqui? Letra D, olha só. O símbolo do tio aqui antes do P ou esse símbolo aqui antes do P, tá bom? Isso daqui, então, é a tal da proposição negativa. Se fosse para representar aqui a afirmativa, e letrinha do cão, né? Seria como? Assim, ó, apenas com o P, tá bom? P de proposição. É isso. Finalizamos aqui mais um caderno de questões. Está aqui completo para você. Espero que você tenha ido bem, que tenha acertado. Se ainda não conseguiu acertar todos, não tem problema, não fique triste. Vai estudando outras matérias, vai seguindo no conteúdo. Depois retorne aqui, tente fazer tudo de novo. Assista o vídeo de novo. Leia a aula teórica, se for necessário. Faça suas anotações. Tá tudo separadinho por tópicos lá, é muito tranquilo de aprender, tá bom? Então, tá aqui, são 15 questões de proposição simples e suas negações para garantir a sua base de raciocínio lógico. E agora, bola para frente, vamos lá. Proposição composta, tabela verdade, tem muita coisa para aprender ainda. Eu espero que você tenha ido bem. Muito obrigada pela sua companhia. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E é isso, bons estudos, até uma próxima.